Bom dia, buenas tardes, buenas noites a todos vocês, porque nós estamos aqui gravando no Brasil, não sei que hora vocês vão estar, recebendo essa gravação. Inicialmente quero agradecer a todos vocês aí da Universidade de Machala, no Equador, mas especialmente a Javier Solano e Paola Vélez por ter aí feito contato, para a gente estar aí apresentando o trabalho e realizando alguns outros trabalhos. Agradecidos somos por isso. Quero dizer a vocês que o meu nome aí no artigo escrito é Francisco Clarete Pereira Vieira. Eu sou professor aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, atuo na área basicamente de mecânica, leciono no ensino técnico e na graduação, especialmente nos cursos de engenharia metalúrgica e engenharia mecatrônica, o conteúdo basicamente no superior é saúde e segurança do trabalho, e estamos aqui então apresentando um trabalho que é resultado, fruto do trabalho realizado no mestrado junto à Universidade Federal Fluminense ali em Niterói, através do laboratório LATEC, e onde eu tenho que agradecer imensamente a todos e especialmente ao professor Dr. Sérgio Luiz Braga França, que muito me auxiliou nesse trabalho, me orientou realmente a estar buscando as coisas, me incentivou o tempo inteiro, e quando ficou realmente sabendo dessa chamada de vocês, ele me parabenizou. E é assim que a gente trabalha, A gente vai desenvolvendo as questões com a ajuda de cada um. E para vocês que são alunos aí, para vocês entenderem o quanto que é importante estar aliado ao professor orientador, porque ele pode te guiar em muitas situações. Quero então apresentar para vocês o trabalho ora escrito na revista Espaço, da Venezuela, e o título é a gestão de risco como fator de segurança em um trabalho de furação. O que é isso basicamente? Nós vamos estar mostrando, aí você tem um desenho de um torno, a figura de um torno, onde você pode localizar aí a placa onde o material fica preso. De um outro lado você tem um mandril preso num cabeçote e a broca presa imediatamente no mandril. O torno geralmente gira, fazendo com que o material também gira, e a broca vai fazer movimento retilíneo, horizontal, no sentido de estar perfurando o material. Esse trabalho, ele é um trabalho que muitos materiais são perdidos, muitas ferramentas são perdidas, e ainda tem o risco de acidente, que era o foco basicamente desse trabalho ora apresentado. Então, partimos então para o resumo desse trabalho. O que nós vamos estar fazendo nesse resumo? Nós vamos estar aí brevemente dizendo para vocês que as palavras básicas que ficaram aí registradas é a análise de risco, a gestão de risco, a segurança do trabalho e FEMEA, que é a técnica que nós utilizamos para estar construindo todas as planilhas. A gestão de risco, ela em qualquer atividade, ela vai cuidar, porque existe um impacto à saúde e à segurança do trabalhador. Quem cuida disso? A gestão de risco. Fora isso também, há de se perceber que há uma preocupação muito grande, ou deveria haver, com a questão do meio ambiente, dos materiais, enfim, de todo o entorno que está executando. E essa pesquisa tem como objetivo fundamental propor um modelo de gerenciamento de risco, que nós vamos estar aí colocando e explicando como funciona e como funcionou para a obtenção desse trabalho. Principalmente vamos estar falando na conclusão a respeito da ótica dos profissionais. Ainda concluindo, nós dizemos que toda empresa, é fundamental que eles entendam, que toda empresa consiga entender que a cultura da segurança deve estar focada na prevenção de acidentes de trabalho. Todos devem ter essa consciência, não somente
o empregador, mas todos os funcionários devem estar tomando essa consciência. Na introdução, nós vamos falar aí a norma ABNT ISO 31000 de 2009, que trata dos princípios e diretrizes da gestão de risco como, fundamental em todos os níveis da empresa para que se atenda os princípios da norma, mas não somente por atender, exatamente por estar cuidando das questões todas principais e primordiais para a saúde, segurança do trabalhador e ainda aliado a tudo isso, o meio ambiente. Soares escreveu em 2014 que hábitos de prevenção de acidente relacionados à verificação de acidente de trabalho vem demonstrando resultado positivo. Isto não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas ele destaca uma coisa que é mais séria ainda, que é preciso aperfeiçoar. Muitas empresas ainda não conseguiram aperfeiçoar nessa questão da prevenção do acidente. Elas estão exatamente querendo repetir coisas que já foram. O presente estudo, então, como objetivo geral, mostra aí demonstrar a funcionalidade da gestão de risco como fator de segurança, para o trabalhador, utilizando a técnica da FEMEA, essa técnica que vai estar mapeando os processos todos que serão executados nesse trabalho. Para a revisão da literatura, nós tomamos o cuidado de estar selecionando bastante, porque é muito vasta, mas a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em 2002, deixou escrito para nós que média mundial de 10 trabalhadores morrem dia no exercício da atividade laboral. Isso é muito preocupante, porque apesar do mundo estar muito cheio, mas são coisas que, na verdade, atrapalham a vida de uma comunidade, mas essencialmente de uma família. No Brasil, esse índice é do meu país, ocupa o 10º lugar nesse ranking, ou seja, nós estamos deixando morrer muitas pessoas, prejudicando muitas famílias. Della Coleta, em 91, explica que índices de acidente de trabalho no Brasil ainda são muito preocupantes, deixando muitas vítimas, provocando sequelas gravíssimas, perdas materiais que influem diretamente na questão da natureza e da organização, problemas com encargos sociais que têm que ser pagos às famílias e ao Estado e principalmente o sofrimento que isso traz para as pessoas que ficam. O instrumento de geração de dados que nós utilizamos foram dois, basicamente, o brainstorm e a pesquisação. No brainstorm nós vamos estar trabalhando aí, como se chama aqui em Minas, tempestade de ideias, onde nós podemos estar aí pegando todas as ideias, não descartando nenhuma, mas depois priorizando essas ideias de forma a serem guardadas, a serem escritas para o trabalho todo, na conclusão desse trabalho, onde nós devemos também nessa fase evitar críticas às ideias, escrever as ideias para que elas possam depois ser demonstradas na planilha. Aliados a essa técnica, nós falamos também da pesquisação. A pesquisação é um ponto fundamental para produzir dados, ao longo da implementação do trabalho. Então, isso que nós fizemos, as pessoas iam colocando os dados e a gente ia fazendo isso ao mesmo tempo, fator preponderante, brainstorm e pesquisação para a realização desse trabalho. Sobre a pesquisação, Debost diz ainda que é uma ação determinante com vista à transformação no mundo no qual se realiza. Disse ainda que deveria ser como disciplina tratada para obter efeitos de conhecimento e de sentido, porque muitas vezes nós deixamos passar essas coisas achando que é simples ou achando que não tem influência nenhuma. Tem muita influência e nós precisamos estar cuidando realmente dos seres humanos, especialmente também aliado à natureza. A metodologia que nós utilizamos é uma metodologia que trata de forma a pesquisa ser qualitativa, pois a técnica da FEMEA vai estar
realmente fazendo todas as demonstrações necessárias para a execução desse trabalho. Nessa pesquisa, consideramos o estudo de caso, porque nós tínhamos uma execução de uma tarefa que foi realizada pelos profissionais, e aí nós fazíamos esse estudo de caso exploratório a cada situação. Nós fomos realizando e, com base na técnica da FEMEA, que é a análise dos modos de falha e seus efeitos, nós conseguimos a realização desse trabalho. Passamos então a tratar o gerenciamento de risco na forma que ele deve ser tratado e dizemos que é um processo sistemático usado para identificar, analisar e responder ao risco que um projeto pode apresentar ou um processo pode estar condicionado e às vezes a gente nem percebe. Mas para que isso? Gomes diz que é exatamente para que nós possamos neutralizar os eventos negativos ou minimizar suas consequências para o objetivo. Com relação à prevenção de acidentes com trabalho em máquinas, Vilela, em 2000, escreve a seguinte coisa: as ações tradicionais de engenharia, têm deixado simplesmente a criação de dispositivos em máquinas, e isso fundamentalmente não é o necessário para que o acidente deixe de acontecer, para que as coisas deixem de ocorrer de maneira a piorar a situação das pessoas e do meio ambiente, mas nós precisamos ter treinamento, as pessoas precisam ser treinadas no seu ambiente para que elas possam estar verificando todas essas situações. Dentro ainda do gerenciamento de risco, Kessler deixa registrado para a gente que ele é composto de 4 etapas fundamentais, onde a primeira trata da avaliação. O que vamos fazer? Vamos identificar e classificar as áreas potenciais de risco. O que acontece em determinada área para a gente poder estar realmente escrevendo, registrando. E essas áreas podem ser técnica, logística, financeira, impacto ambiental e outras qualquer. Então, temos que então identificar e classificar as áreas. Segunda coisa, nós temos que partir para a análise. Nessa etapa, qual é a probabilidade do risco e quais as consequências, porque uma coisa é o que tem para acontecer e quais são as consequências. Precisamos buscar isso porque causas, efeitos e sua magnitude pode ser muito prejudicial a todo o envolvimento que tem as instituições. O tratamento são ações para reduzir e controlar o risco, ou seja, podemos assumir esse risco ou temos que transferir esse risco. Esse ponto também é fundamental. E por último, não menos importante, o aprendizado, que é a experiência. Tudo que fizemos até aqui, o que levou a gente a fazer? Como que nós vamos melhorar todas essas situações? Como que a gente pode estar realmente tratando todas essas coisas? Para isso, temos ainda aí, apresentado por Jones e outros autores, os estágios de gerenciamento de risco, que trata basicamente da determinação do risco com, primeiro ponto, análise do risco, análise do perigo, identificar o perigo e suas causas, o que tem de perigo, o que pode acontecer. Segundo, a estimativa do risco, qual a gravidade do dano e qual a sua frequência, ou seja, que estrago que ele pode fazer, e com que frequência ele pode ocorrer. Terceiro, avaliação do risco, avaliar a necessidade da redução do risco, ou seja, se ele não puder ser mitigado, ou se ele não puder realmente ser extinto, que ele pelo menos possa ser reduzido. Controle do risco, elaboração e implementação de procedimentos de controle. Tem que ser feito. Se nós não fizermos isso, fica fora de controle, e aí não tem como a gente determinar esse risco da forma que deve ser. E por último, análise dos resultados obtidos, fundamental para que a gente possa estar depois dizendo que isso é possível, isso não é possível, isso nós temos que fazer, isso nós podemos deixar para daqui a pouco. Também Fantasini e Serpa apresenta aí um ponto importante para a gente, que é a respeito do acidente e do gerenciamento de risco, que passa basicamente pela redução da frequência na prevenção
e que passa fundamentalmente para a redução da consequência, que é a proteção, com 2 pontos fundamentais: prevenção e proteção. Isso é tratado no gerenciamento de risco. Mas De Sica e Fantasina ainda diz que devemos visar a proteção, com esse estudo, dos recursos humanos, materiais e financeiros de uma empresa, quer através da eliminação ou redução do risco. Ou seja, as empresas e instituições têm que entender que sem gerenciamento de risco não há produtividade, não há qualidade e não há fundamentalmente qualidade de vida e de preservação de meio ambiente. Alberton, trata dizendo da seguinte coisa: a ocorrência de acidente em razão do risco no ambiente. Ele fala disso o tempo inteiro porque os riscos precisam ser diagnosticados antes que eles aconteçam, porque depois de acontecido o resultado sem medidas, o resultado realmente vai impactar realmente na vida daquele determinado lugar, das pessoas, e isso não vai trazer benefício a ninguém. Ele retrata fundamentalmente sobre os efeitos e as consequências que um acidente traz. O objetivo, então, segundo ele, é que esses riscos sejam reduzidos ou fundamentalmente extintos. Para isso, então, para esse trabalho ser concluído, nós fizemos a proposta, então, do modelo de gestão de risco para a empresa hora trabalhada. Esse modelo, basicamente, ele fala de uma pesquisa bibliográfica. Nessa pesquisa, nós procuramos elencar tudo que se falava a respeito de acidente, tudo que se falava a respeito de risco, da técnica da FEMEA, da técnica do brainstorming, da pesquisação, e aí, com esse estudo feito, nós passamos para a próxima fase da pesquisa, que é a delimitação do estudo. Então, visto tudo isso, fomos, através dos artigos, dos livros, delimitar o que a gente queria basicamente estudar para estar desenvolvendo. Preparamos a equipe para desenvolvimento do processo, preparando todos os 15 participantes, desde gerente ao funcionário dos equipamentos, ao pessoal da segurança do trabalho. Nós preparamos todos com os conceitos, com as técnicas, com as normas, tudo que era possível. E, juntos, traçamos um fluxo de trabalho para que a coisa acontecesse e para que nós pudéssemos fazer exatamente a FEMEA acontecer. E aí, nós fizemos, então, a coleta de dados. Como nós fizemos essa coleta de dados? Executando. À medida que os profissionais iam executando, nós íamos fazendo exatamente o registro dos dados, utilizando a técnica do brainstorm e a técnica da pesquisação. Isso fundamentalmente na informação que os profissionais traziam. E aí fizemos então a planilha da FEMEA, que deu o tratamento de dados relativos a esse processo que nós objetivamos aí construir. Enfim, concluímos que a prevenção pode dirimir muito risco, não somente em relação a práticas operacionais, mas em qualquer situação que nós possamos controlar, analisar para poder buscar, mitigar ou extinguir esses riscos. Segunda coisa, consideramos que a satisfação do funcionário no ambiente de trabalho é o que pode interferir diretamente na questão da diminuição do risco ou da eliminação do risco. Após a pesquisa, essa empresa basicamente passou a compreender e passou a gerir melhor os funcionários com relação a todos os processos e fundamentalmente a esse processo de gerenciamento de risco. Também identificamos que as organizações devem identificar a necessidade de treinamento, que vai possibilitar que as pessoas tomem a real consciência das coisas que tem para acontecer e dar os tratamentos adequados ao risco, utilizando técnicas, como a técnica da FEMEA, para poder estar mapeando e mantendo sob controle. Ao profissional não basta somente
né? Conhecimento e habilidade, é preciso que eles tenham mais outras coisas. É preciso também saber conhecer, avaliar e saber dar tratamento adequado aos riscos, né? E, se possível, né? Nos procedimentos e técnicas para ser capaz de evitar acidentes. Por fim, o resultado mostraram que a definição de sucesso da empresa, de qualquer empresa, não é simplesmente mais referentes a tempo, custo e qualidade, mas fundamentalmente a satisfação do cliente interno, do cliente externo e fundamentalmente na segurança do trabalhador em relação ao desgaste ou o que ele pode estar produzindo de mal para o meio ambiente. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Então, muito obrigado a todos vocês pela paciência de estar aí me ouvindo.